Bom, pessoal, nesse vídeo então eu vou abordar com vocês o tema de espaçamento entre espigões, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre espigões, sobre a funcionalidade dos espigões. Já falei também sobre o comprimento dos espigões, né? Tendo em vista que é uma solução que você coloca na transversal de um escoamento, né? Nós temos alguns impactos aí que podem ser gerados, principalmente na questão de transporte de sedimento. Então uma área vai sedimentar o material, outra área pode-se ter aí um processo de erosão, tá? Então alguns cuidados em relação ao comprimento máximo, limite de embutimento também das estruturas de espigão, tá? Mas nesse vídeo em específico eu queria abordar com vocês um ponto que seria relacionado ao espaçamento entre os espigões, tá? Então nessa imagem aqui eu vou tentar pintar em amarelo para vocês. Lá no início da curva, no início da margem, lá em cima, estou pintando aqui agora de amarelo, tem o primeiro espigão que foi feito em gabião caixa, tá? Alguns metros aqui para jusante, né, nós temos o segundo espigão também em gabião caixa, tá? Mais alguns metros o terceiro, depois o quarto e depois o quinto espigão, tá? Então o que acontece, pessoal? Sempre quando você for trabalhar com a técnica, né, de recuperação de margem, né, trabalhando com o espigão, nós precisamos sempre trabalhar com uma bateria de espigões, né? Não adianta você pensar que vai colocar um espigão na margem só e ele vai fazer todo o trabalho, vai fazer um milagre de recuperar aquela margem para você. Não adianta pensar assim, porque isso não vai acontecer, tá? Então, o trabalho dos espigões se dá no conjunto dos espigões, numa bateria de espigão, tá? E no mínimo que é indicado, né, seriam 3 espigões, né? Então vou fazer uma recuperação de margem, né, uma margem externa da curva onde sofreu com um problema de erosão, vou trabalhar com os espigões. Bom, então precisa se ter em mente que você vai trabalhar com pelo menos 3 espigões, uma bateria de 3 espigões, tá? E nessa imagem mostra isso, né? Então aqui nós temos uma bateria de 5 espigões, tá? Espaçados a uma certa distância, que estão trabalhando para recuperar a margem que já estava aqui atrás, ó, estou pintando de amarelo, tá? Então a margem com o processo de erosão chegou até esse ponto, tá? E agora com a presença dos espigões, a margem está sendo recuperada para esse ponto aqui que eu estou pintando de amarelo, tá? Então o que acontece? A presença do espigão gera uma perda de energia do escoamento. O escoamento sem tanta energia assim não tem mais força para transportar o sedimento, então começa a parar o sedimento aqui entre os espigões, tá? A tendência, pessoal, é disso aqui se assorear inteiro, né? Recuperar toda essa margem ao longo do tempo e o espigão ficar enterrado, né? Aí o pessoal pergunta, pô, mas aí o espigão não vai servir mais para nada, né? Na verdade não, porque ele já resolveu o problema, né? Então qual que era o problema inicial? Recuperar a margem erosionada. A partir do momento que ele já recuperou essa margem, ele cumpriu com a função dele. Se ele vai ficar enterrado ou não, já cumpriu com a função, tá certo? Então essa imagem mostra bem. O que a gente vai ver hoje vai ser relacionado a esse Smax, né, que seria a distância máxima entre espigões, tá bom? Bom, então só para recapitular, né, a problemática da coisa, né, então aqui eu teria um processo de erosão na margem externa, por exemplo, desse curso d'água, né, que pode se aproximar de uma via, de uma casa, de uma edificação ou o que seja, tá? E na margem interna, normalmente, nós temos um processo de assoreamento, tá? Então, trabalhando aqui com uma sequência de espigão, entre os espigões vão ser criadas aí áreas de remanso, né, onde a energia, né, do transporte vai começar a perder força e o sedimento vai começar a ser depositado nesse ponto, tá? Recuperando ali a margem inicialmente com problema, tá bom? Pessoal, deixo aqui então na descrição desse vídeo um link, né, voltado aí a um livro que fala muito dessa questão de erosão, transporte de sedimento, né, serpenteamento do eixo do curso d'água, né, que é super natural acontecer, né? Então você que quer se aprofundar mais nesse assunto, é interessante para você adquirir esse livro e ler esse livro, né, e colocar em prática, tá bom?
Deixo também na descrição uma planilha gratuita aí de cálculo, né, que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Eu já criei uma planilha onde já tem todo um passo a passo estruturado. Basta você entrar com os dados de entrada e você já tem um resultado ali do espaçamento mínimo e máximo entre os espigões, tá bom? Bom, então pegando mais uma imagem aqui nós temos o corpo do espigão, né? Essa parte aqui que eu estou pintando de amarelo, que vai gerar aqui a perda de carga do escoamento. E nós temos uma proteção aqui de pé, que nesse vídeo ainda nós não vamos abordar, talvez num próximo vídeo, né? Essa plataforma é conhecida como plataforma de deformação e protege o pé do espigão, tá? Alguns pontos da estrutura pode sofrer com erosão, principalmente na ponta do espigão, né? Então, olhando onde eu estou pintando de amarelo aqui, né, nessa base aqui, é fácil de acontecer uma erosão, tá? Então, entre os espigões, né, normalmente ocorre uma sedimentação, que é basicamente essa recuperação da margem. Porém, lá na ponta do espigão, né, acontece o aprofundamento do curso d'água, né? Tanto é que muitas vezes o espigão é utilizado para aprofundar a calha central para passagem de barcos, né, de embarcações, né? Então, isso realmente acontece, tá, pessoal? Então, é importante proteger todo o perímetro do espigão, principalmente naquela ponta, né, do espigão, para que ele não venha a falhar na sua obra, tá? Bom, então aqui é o processo. Aqui eu tenho um espigão, vou fazer um X aqui, né, na plataforma dele. Aqui eu tenho um segundo espigão, tá? E aqui eu tenho o escoamento de água nessa flechinha. O que acontece? Quando o escoamento encontra esses obstáculos aqui dentro do curso d'água, né, nós temos aqui os filetes de água que fazem um trajeto similar a esse daqui, tá? Então eles começam a fazer uma circulação entre as estruturas, né? Fazendo essa circulação, ocorre uma perda de carga, né, do transporte de sedimento. Então começa a se sedimentar o material, ó, onde eu estou pintando aqui de amarelo, tá? Então aqui começa a parar o material e a nossa margem aqui começa a ser recuperada, tá? Agora, o que acontece? Se eu não tenho a segunda estrutura aqui do espigão, que eu estou pintando de amarelo, isso aqui não funciona, tá? Essa dinâmica não funciona muito bem, tá? Então, nós precisamos trabalhar sempre com uma bateria de espigões, no mínimo 3 espigões, tá? Para que aconteça essa dinâmica, para que essa margem seja recuperada realmente, tá? Bom, passando aqui nós temos então uma equação, né, que foi retirada no manual da Macaferri, que aborda o tema de espigões, tá? De uma literatura de 1986, tá? Então nós temos a equação aqui em cima, que é o Smax, tá? Que é a distância máxima entre espigões, tá? Isso aqui é uma equação empírica, tá, pessoal? Por isso que ela dá até uma distância máxima, né? Nada te impede de colocar espigões mais próximos, tá? Para acelerar o processo de assoreamento da margem, recuperação dessa margem, tá? Então ela dá uma distância máxima para você, mas te dá essa margem para você trabalhar, tá? Bom, então aqui em cima nós temos a vazão, tá? Na parte de cima da equação. Nós temos aqui a base, né? Digamos, a largura do nosso curso d'água, tá? Então não é a largura de um espigão até a outra margem, é a largura de uma margem até a outra margem, a largura total do curso d'água, tá? E aqui nós temos o DM, né, o diâmetro médio das partículas que se encontram na nossa margem, no fundo do curso d'água, tá? Então nós temos lá um material, pode ser um silt, pode ser uma argila, pode ser uma areia siltosa, né? Então depende muito aí da onde você vai trabalhar, mas tem uma camada de solo, né? Esse solo vai ter um diâmetro médio, né? Então tem um tamanho médio das partículas desse solo que vai ser utilizado aqui nesse ponto da equação, tá bom? Então, pegando um exemplo prático aqui, utilizando uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo, que é uma baita de uma vazão, né? Até porque os espigões são utilizados para cursos d'água, né, mais largos, né? Não dá para você trabalhar com um espigão em um córrego urbano, por exemplo, né? Onde você tem 2 metros de base, 3 metros de base, né? Isso aí não é para drenagem urbana, tá?
Então, onde você tem rios, né, com vazões maiores, né, com larguras maiores, aí é trabalhado a técnica do espigão, tá? Então, uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo para um córrego, para um curso d'água urbano, pode parecer muito, né? Agora, para um rio mesmo, para um escoamento natural, muitas vezes é pouco, tá? Então, jogando uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo, tá? A largura estável do rio, né? Aqui a gente colocou 50 metros, tá? Então, um rio aí com 50 metros de largura, tá? E o diâmetro médio aqui da partícula está em torno de 0,002 metros, né? Na verdade, 3 zeros aqui, que seria uma classe de uma areia grossa para uma areia fina, tá? Então aí você vai ter que estudar qual é o solo que você tem no local, qual é a faixa de diâmetros que você tem desse solo para conseguir colocar aqui na equação, tá? Então, jogando esses dados em específico, nós teríamos um espaçamento máximo entre as estruturas de espigão em torno de 42 metros, tá? Ah, Zé Roberto, mas eu tenho que trabalhar com 42 metros exatamente? Não, esse é um espaçamento máximo que a equação dá, tá? Lembrando que é uma equação empírica, tá? Então, muitas vezes, né, essa equação precisa de ajuste, né, para um projeto real, um projeto executivo, né? Então, nós temos uma noção que o espaçamento máximo entre as estruturas precisa ser de 42 metros, tá? Posso trabalhar com espaçamento menor, com pequenas estruturas nesse espaçamento, para acelerar esse processo, tá bom? Bom, pessoal, então esse vídeo é basicamente para passar esse material para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse material. Nos siga então na rede social, né, no LinkedIn, no Instagram. Se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva também no nosso canal, tá? Então, estou publicando alguns vídeos voltados para esse tema de hidráulica, hidrologia, modelos numéricos, né? Então, se inscreva no nosso canal para receber mais materiais. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até